Então, as derivadas parciais, a gente vai ficar sempre pensando na seguinte: a gente vai derivar uma variável, a outra é constante, tá? Então, para a gente descobrir derivadas parciais em um determinado ponto, a gente vai ter que fazer a primeira derivada em relação a x ou y, tanto faz a ordem, faz em relação a uma variável, considerando as outras como constantes, faz a derivada depois da próxima variável, considerando as outras constantes, e assim por diante. Aqui é o índice de temperatura aparente ou sensação térmica que nós temos, né? E ele depende da temperatura, uma função que depende da temperatura real e da umidade relativa do ar. Tá? Então, vocês podem ver aqui que nós temos uma tabela com a temperatura real e a umidade relativa do ar. Tá? E isso aqui seria a sensação térmica que nós temos de temperatura nessas condições. Tá? Quanto maior é a umidade relativa do ar, mais a sensação de calor, tá? Então, isso explica por que no Mato Grosso parece tão quente, quando está úmido. Aqui, nesse caso, nós temos, vocês estão vendo que está sombreado uma linha da temperatura real e uma coluna da umidade relativa do ar, certo? Essa é a ideia que a gente vai usar agora. A gente vai fixar um ponto para uma das variáveis e vai derivar a outra, tá? Então, nós temos aqui, ó. Eu não vou escrever tudo isso aqui, tá? Eu vou disponibilizar o vídeo onde eu vou escrevendo e vou falando isso aqui, mas aí eu vou explicar. Fixa 60% de umidade relativa do ar, certo? Vai fixar essa coluna aqui. Então, essa vai ser como constante. Então, essa aqui seria como meu y, numa função f de xy, tá? Então, vou fixar o y em 60% de umidade relativa do ar, tá? Se quiser encontrar a taxa de variação da sensação térmica quando a temperatura real varia, certo? E a umidade relativa do ar fica fixa, a gente vai fazer o quê? Vai fixar os 60% e vai usar a ideia da definição de derivadas que é por limites. Tá? Então, para uma temperatura de 30 graus Celsius, ou seja, R de 30, eu estou fixando, né? Estou chamando de uma outra função. R de 30, sabendo que é 60, tá? Até coloquei aqui, ó, I igual a 30, 60. O R de 30 é igual a 30, 60. Tá? Então, para uma temperatura de 30 graus Celsius, ou seja, R de 30, é considerando a variação de temperatura com o passo de H para 2 graus para cima e para baixo, certo? Ó, peguei a temperatura real. Qual a diferença da temperatura real em cada passo? 28 é quanto a menos do que 30? 2 graus, certo? Menos 2 graus. E o 32 é 2 graus também, tá? A diferença é de 2 graus para mais e para menos. Então, por isso que está aqui, ó, 2 graus para mais e para menos. A ideia é, a gente vai pegar e vai fazer a definição de derivadas por limites, certo? Onde que o H vai tender a zero. Ou seja, a gente está diminuindo o passo, tá? E a gente vai pegar o quê? R de 30 mais H menos R de 30. O que seria isso? Vocês lembram lá da definição de derivada por limites? Não era sempre f de x mais delta x menos f de x sobre delta x, tá? Com limite de x tendendo delta x tendendo a zero. É a mesma ideia, tá aqui, tá? O que seria esse 30 mais H? Eu fixei 60% de umidade relativa do ar. Tá fixo isso, tá? Então, o que significa que eu vou pegar nessa coluna aqui só, tá? Vou pegar e vou trocar os valores dessa coluna. Para cima ou para baixo. Tá? E daí, então, vou pegar 30 mais H. 30 mais 2, que dá o 32 graus Celsius, certo? Nós temos 42. Olha o que tem aqui, ó. R de 30 mais H com H2, certo? Vai ficar R de 32 menos R de 30 sobre H. E o outro vai ficar, um é para mais e um para menos, certo?
Esse aqui é para mais e esse aqui para menos. Então, estou variando a temperatura para mais e para menos. Então, deu R de 32 e R de 28, porque 30 menos 2 graus é 28. Então, R de 32 menos R de 30 sobre H, e o outro é R de 28 menos R de 30 sobre H. Tá? E aí eu só vou olhar aqui os valores. Ó. R de 32 é 42, que está aqui. R de 30 é 38, que está aqui. Ó. Então, 42 menos 38 sobre o passo que é 2, correto? Então, vai ficar o quê? 4 sobre 2, que dá 2. Tá? 2 graus. Para mais. E nesse aqui é o contrário, né? É para menos. Então, vai ficar R de 28 é 35 e menos R de 30, que é 38, que está aqui. Vai ficar negativo, só que como o passo também é negativo, vai ficar o quê? Negativo com negativo positivo. Então, 3 sobre 2, menos 3 sobre menos 2, vai dar 1,5. Então, eu vou fazer a média aritmética desses dois valores que a gente tirou, certo? Tá? 2 mais 1,5 sobre 2, que é a média aritmética, são dois valores. Então, sobre 2 vai dar 1,75 graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Para essas tabelas, assim, você tem tabelas assim, você vai usar essa técnica aqui, que é fazer por limites. Isso significa o quê? Que conforme eu vou mudando a minha temperatura real, conforme a temperatura real vai mudando e a minha umidade relativa do ar permanece 60%, a temperatura aparente, ou seja, a sensação térmica, vai variar 1,75 graus Celsius para mais e para menos. Tá? Se eu variar para cada grau que eu variar na temperatura real, a sensação térmica vai variar 1,75 graus Celsius para mais ou para menos. Tá? E caso agora a gente vai fazer, eu falei antes, né? Vou fazer a derivada em relação a uma variável e as outras são constantes. Agora eu vou fazer com aquela que estava constante e vou deixar aquela que a gente fez a primeira derivada como variável, como constante. Então, vou mudar. Então, agora, ó, eu vou fixar o quê? Vou fixar 30 graus Celsius. Então, eu fixei essa linha aqui. Então, ficou o quê? Vou variar exatamente os valores aqui, ó. Tá? E a temperatura, a umidade relativa do ar vai variar para mais e para menos, e a gente vai ver. Então, se quiser encontrar a taxa de variação da sensação térmica quando a umidade relativa do ar está fixada, varia, e a temperatura real está fixada em 30 graus Celsius, a gente vai fazer o mesmo esquema. Agora, quem que está constante? É o 30, certo? 30 graus Celsius. Então, ele vai ficar constante, eu não vou mudar. Por isso que eu só vou considerar elementos dessa linha de 30 graus Celsius. Tá? A mesma ideia, vou ter o passo para mais e para menos, só que agora o passo, vocês podem ver aqui, que é de 5 em 5%, certo? Para a umidade relativa do ar, ela varia de 5 em 5%. Tá? Então, o passo, o H, vai ser de 5 em 5. Então, vai ficar o quê? Fixado, pegar a minha umidade relativa do ar em 60, mais o passo, certo? E depois menos o passo. 60 mais o passo, que é 5, vai dar 65, certo? Como está aqui. Menos a temperatura, o índice de sensação térmica com a umidade relativa do ar em 60. E aqui para menos, então 60 menos 5. 60 mais 5 é 65% de umidade relativa do ar. Então, vou pegar dessa coluna aqui, como está fixado a temperatura real em 30, certo? Então, dá 40. Vocês podem ver aqui, ó, 40 graus. Tá? Menos 38, que é
exatamente esse valor que está aqui, né? Que é de 60, que está aqui, ó, para 60. Então, 40 menos 38 sobre o passo, que é 5. Vai ficar 2 sobre 5, que é 0,4. E aqui, para menos, né? Então, 60 menos 5 vai dar 55. 37 equivalente na linha da temperatura real em 30. Certo? Então, 37. Menos a em 60 aqui, no caso. Umidade relativa do ar em 60, que dá 38. Umidade relativa do ar, na linha da temperatura real de 30 graus Celsius, deu 38. Então, 37 menos 38 sobre o passo menos 5. Isso vai dar menos 1 sobre menos 5, que dá 0,2. Tira a média aritmética, eu vou encontrar o quê? 0,3 graus Celsius para mais e para menos. Ou seja, fixei minha temperatura em 30 graus, correto? A minha temperatura real em 30 graus. Eu vou variar a umidade relativa do ar. Quanto que vai variar o índice de sensação térmica quando eu variar 5 graus, cada porcentagem de umidade relativa do ar? Vai variar 0,3 graus Celsius. Essa é a diferença. Ficou claro isso? Sim, não? Da fórmula vocês conseguem fazer? Entenderam o conceito? Tá? Então, eu vou pegar sempre, fixo uma variável, as outras são constantes. Eu vou pegar uma variável, vou derivar em relação a essa variável e vou fixar as outras, tá? Deixá-las constantes. E vai trocando para cada uma delas, tá? Se você tem 3 variáveis, você vai derivar tipo x, y, z. Você vai derivar em x, daí então yz vai ser constante. Você vai derivar em y, x e z é constante. Você vai derivar em z, x e y é constante, tá? E a ideia é isso aqui, só que aqui está usando a definição de derivadas por limites, tá? E a gente utiliza quando tem uma tabela dessa forma. Então, revisando o que a gente viu aqui, ó, se eu fixar a umidade relativa do ar em 60%, correto? E variar a temperatura real, quanto que vai variar a temperatura aparente, a sensação térmica? Vai variar 1,75 graus Celsius. Para cada grau de temperatura real que eu variar, eu vou ter uma variação de 1,75 graus Celsius no índice de sensação térmica. Isso com a umidade relativa do ar em 60%. Tá? Aqui eu fixei agora a temperatura real em 30 graus Celsius. Se eu variar a minha umidade relativa do ar para cada porcentagem que eu variar, cada ponto percentual, eu vou variar a minha temperatura aparente, ou sensação térmica, 0,3 graus Celsius. Essa é a ideia. Vocês lembram lá que quando a gente fazia a derivada, a gente queria encontrar a derivada de uma função num ponto, a gente queria encontrar sempre a inclinação da reta tangente, certo? É a mesma coisa, só que agora a gente tem duas retas tangentes. Uma para x e uma para y. Ou três, né? Uma para x, uma para y, uma para z. Tá? E a gente vai ver isso aqui, ó. Então, a derivada de uma função, ó, seja f uma função de duas variáveis, x e y, tomamos o ponto AB e consideramos a seguinte situação. X é variável e y igual a B constante. Ou apliquei a ideia da definição de derivada, correto? Que é f de A mais H, então o ponto mais o passo, certo? Menos a função no ponto, sobre o passo. E o passo tendendo a zero. Aqui nós temos e igual a 4x menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. É essa função aqui, é um paraboloide com concavidade para baixo. Tá? Ele disse que, nesse exemplo aqui, ele colocou o ponto 1, 1 e 1. Certo? Que é calcular a reta tangente, a inclinação da reta tangente, nesse ponto 1, 1 e 1. Tá? Ele vai cortar a minha função, quando eu estou fixando uma variável,
Estou deixando ela constante, ele vai cortar a minha função naquele ponto. E daí você vai variar somente o outro. Olha aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, nós temos a função aqui, ó. Ele fixou y igual a 1, correto? Nesse caso aqui, ó. Ele fixou y igual a 1, por causa do ponto 1 aqui. E o x está variando, então significa que o x está variando. Só que ele também pediu que seja no ponto 1 também. Eu quero saber a derivada no ponto 1 também. Tá? Então ele vai me dar a inclinação da reta tangente justamente nesse ponto 1. Tá? Ele vai dar exatamente o grau dessa inclinação aí. Isso aqui vocês não vão precisar ficar fazendo, tá, gente? Não se preocupa em desenhar a função mais, tá? Acabou esse negócio de desenho. Tá? Aquilo lá era só para vocês entenderem agora, a partir de agora. Tá? Então, eu vou ter a função e vou realizar os meus cálculos, certo? É a mesma ideia, tá? Vocês vão ver que a gente vai fazer alguns, vocês vão ver. Então, a derivada em relação a x, derivada parcial em relação a x, ela é dada por esse limite aqui, que é f de a mais h b, menos f de ab sobre h com h tendendo a zero. Tá? E quando eu passo a fazer o y variável, o x fixo, ou constante, mudou só a posição do h, certo? Vocês viram aqui. E aí é a mesma coisa. Tá? E a gente pode escrever da seguinte forma aí, tá? A gente também, quando vocês verem esses símbolos aqui, significa derivada parcial. Nem vocês estão vendo aqui, tem o del. A gente chama de del f, del f dx, del f dy, tá? Del por causa que é parcial, tá? Tanto no inglês, se você for usar o símbolo lá, ele é partial no inglês. E como que eu escrevo? Tá? Ele vai ser igualzinho que a gente fazia antigamente, certo? Não era dy dx ou df de x dx? Agora a mesma coisa. Só que agora a gente tem x e y. E tem duas, né? Nesse caso, porque é duas variáveis. Então, eu vou fazer a derivada da função em relação a x e depois fazer a derivada da função em relação a y. Tá? Você pode escrever dessa forma ou f de x, fx de xy. É uma opção também. Tá? E fy de xy. E aí elas são dadas pelos limites. Mas você sabe que não precisa fazer por limite, né? Vocês já usaram muito derivadas no cálculo 1. No início vocês faziam por limites, depois passaram a usar as técnicas. E é o que a gente vai fazer. Tá? Então aqui tem um exemplo. Eu acho que vou fazer esse exemplo com vocês para vocês entenderem e não ficar tão vago. Esse aqui eu vou fazer com vocês. Isso aqui eu gravei, tá? Então por isso que tá assim. Tá tudo rabiscado aqui. Ele quer saber as derivadas parciais usando a definição de derivada por limite, tá? Vocês vão ver que eu não preciso depois fazer isso. Desculpa ficar fazendo por isso. É só para vocês verem de onde que saiu. Vamos lá. A função é f de x a função é f de x. Tá muito fino, né? Tá? F de x y. Começou com frescura. F de x
y. Tá? É 3x ao quadrado, y, e ele depois quer para o ponto 1, 2, certo? Ele quer para o ponto 1, 2. Quer saber justamente nesse ponto. Tá? Usando a definição de limite, para x, ó, vamos fazer, ó, f de x mais hy menos f de xy sobre h. Então, vamos usar esse limite. Vou colocar a fórmula aqui. Fx de xy é igual a limite de h tendendo a zero de f de x mais h, certo? Menos f de... Oh, faltou o y aqui. X mais hy menos f de xy. Tudo isso aqui sobre h. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Quando eu tenho x mais h, o que isso vai dizer? X mais h, eu vou substituir onde tem x, eu vou substituir por x mais h na função, quando eu for usar a função ali em cima. Então, ó, limite, agora fazer de vermelho, limite, também está pequenininho, por quê? Então, limite de h tendendo a zero de... Agora eu vou colocar minha função com... no lugar de x eu vou colocar x mais h, que é o que está aqui, ó. Então, vamos lá. Então, qual que é a minha função? Não é 3x ao quadrado y? Então, 3 vezes... Agora está x, eu vou colocar x mais h. X mais h ao quadrado vezes y. Menos f de xy, qual que é? 3x ao quadrado y. Certo? Estou usando só a fórmula aqui, ó. Estou nesse pedaço agora. Tá? Sobre h. Tá? E isso vai ficar o quê? Agora a gente vai fazer as nossas contas normais como a gente fazia antes. Tá? Vamos fazer o quê? Vamos expandir esse x mais h, que está ao quadrado, certo? Vai ficar o quê? Limite de h tendendo a zero de 3 vezes x mais h ao quadrado. Isso vai dar quanto? Quadrado primeiro, então x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes h, certo? É mais h ao quadrado, certo? Quadrado do segundo. Vezes y menos 3x ao quadrado y. Tá? Isso aqui tudo sobre h. Até aí tudo bem? De onde que tirou? Vou, naquela parte onde tem x mais h, eu vou colocar o h nela. Mas você está vendo que eu tenho que expandir, né? Tá? Onde tiver x, eu vou substituir por x mais h. Depois, quando for fazer para y, você vai substituir y mais h. Tá? Quando for fazer para y. Nesse caso, a gente está fazendo para x. Tá? E aqui vai ficar o quê? Então, vai ficar limite. Vou só fazer a multiplicação aqui e a subtração, tá? Vamos fazer isso aqui devagarzinho. H tendendo a zero. 3 vezes x ao quadrado vezes y, certo? Ó, tenho aqui, tenho 3 multiplicando e tenho y multiplicando, correto? Ó, 3 multiplicando aqui desse lado e y multiplicando desse lado aqui também.
Então, eu vou fazer o quê? 3 vezes x ao quadrado vezes y. Então, ficou o quê? 3x ao quadrado y. Depois, mais, tá vendo? 3 vezes 2 dá 6. Então, 6 vezes x, h, y. Deixa eu diminuir um pouquinho disso. Tá muito pequeno para vocês? Tá bom. Só para continuar escrevendo aqui. Ó, tô fazendo essa multiplicação aqui, ó. Fiz aqui e aqui. Agora eu vou fazer esse 3 com esse aqui e esse h, esse y tá aqui. É o que está acontecendo aqui, ó. 6xhy e depois mais 3 vezes, agora eu vou vir para cá e vezes esse aqui. Então 3h ao quadrado y, correto? Está faltando menos 3y. Eu já vou modificar aí. Menos 3x ao quadrado y. Isso aqui tudo sobre h. Deixa eu estreitar um pouquinho eles aqui para caber. Então, faltou ali, então, menos 3x ao quadrado y. Tudo isso aqui sobre h. Tá vendo que eu posso cortar esses dois 3x ao quadrado y que eu tenho aqui, ó, aqui com esse? Então, eu vou continuar fazendo. Então, vai ficar o limite de h tendendo a zero. De quem? Quem que sobrou lá? Não ficou 6xhy mais 3h ao quadrado y. Vocês entenderam por que eu cortei o 3x ao quadrado y lá antes, né? Não, é porque um está somando e o outro está subtraindo. Então, sobrou isso aí, certo? Sobre h, isso aqui é limite de h tendendo a zero. De quê? O que eu posso fazer aqui? Eu tenho h nos dois, não tem? Nas duas partes aqui, ó. Eu tenho h aqui e tenho h aqui. Não posso fazer a simplificação? Deixa eu ver se tem mais algum passo que eu posso fazer. Não, é esse mesmo. Tá? Então, vai ficar o quê? Esse h eu posso colocar em evidência. Vou colocar o h em evidência, certo? E aqui vai ficar o quê? 6xy, certo? Mais, aqui tem o h, né, ainda, porque h ao quadrado dividido por h vai dar h. Então vai ficar 3hy, correto? Isso aqui todo sobre h. Agora eu consigo cortar esses dois h aqui, acabou a minha indeterminação, né? Se eu posso substituir h porque ele não está mais h por zero, porque não está mais no meu denominador. E é só resolver a nossa função. Então vai ficar o quê? Limite de quê? De h tendendo a zero de 6xy mais 3hy. Agora, se eu substituir h por zero, o que vai acontecer? Agora eu posso porque não tem mais indeterminação matemática. O que vai acontecer? Vai sobrar quem? Então, o limite disso aqui vai ser o quê? 6xy, porque aqui vai tender a zero. Tá? Então, f de x, eu vou até escrever isso aqui bonitinho de novo. Opa! Isso eu fiz só para x, tá? Então, isso aqui é fx de xy é igual a 6xy. Não é tão difícil.
Só que não há necessidade de ficar fazendo por limites, tá? Não há necessidade, tá? A gente só fiz aqui para vocês verem de onde que saiu a ideia. Vamos fazer pelo método que vocês conhecem? Tá? Vamos fazer. Então, vou lá. Então, fx... Não sei porque está tão sensível hoje. Então, fx, ele quer saber fx de xy, quanto que vai dar. Eu vou escrever minha função igualzinho que tinha antes. Não é 3x ao quadrado y? Vou escrever 3, só que agora dando uns espaçamentos maior. X ao quadrado y. Estou fazendo para x. O que eu falei? A ideia não é fazer x, você vai variar, então vai derivar em relação a x e y vai ser constante? Correto? Então vamos lá, vamos derivar em relação a x. Então x ao quadrado, como que vai ficar? Esse 2 aqui, eu vou subtrair uma unidade dele, que eu estou fazendo em relação a x, tá? O y é constante. E ele veio para onde? Para frente aqui, ó. Então ficou o quê? 6x, y. Porque 2 menos 1 dá 1, x elevado a 1 é x. Só isso aí. Não, porque ele está multiplicando. O 3 também não é, o 3 ali não era constante também? Ele não é constante? Ele está multiplicando. Eu corto o 3 na ideia? Não, né? Eu vou permanecer o y porque ele está constante multiplicando. Se agora tivesse o y sozinho, corta fora. Tá? Tipo, você tem uma parte que só tem y. Não tem x. Corta aquilo lá que é zero. Tá? Porque a derivada da constante é zero. Mas aqui eu não tenho uma constante só. Eu tenho uma multiplicação de uma variável por constante. Tá? A constante permanece. Nesse caso. Vou fazer em relação a y agora. Viu como é fácil? Tá aqui, ó. 6xy. Vamos fazer em relação a y agora. Fy de xy é igual a... Vou escrever minha função como antes, só dando uns espaços maior. 3x ao quadrado y. O y está elevado a quanto? A 1. Menos 1. E vou passar aquele 1 aqui multiplicando, né? Lembra? Então vai ficar o quê? 3x ao quadrado, y elevado a 0 vai ficar quanto? 1. Então 3 vezes x ao quadrado vezes 1, 3x ao quadrado. Certo? Porque aqui 1 menos 1 é 0. Todo número elevado a 0 é 1. Só isso, não tem o que fazer. Depois ele pediu o quê? 1 e 2. Ponto 1 e 2. Então vamos fazer isso. Então, fx no ponto 1 e 2. E depois fy no ponto 1 e 2 também. Isso aqui é igual. É só substituir. Ó, aqui não tem o x e y. Substitui x por 1 e y por 2. Então vai ficar o quê? 6 vezes 1 vezes 2, que dá 12, né? E aqui, 3 vezes 1 ao quadrado. 3 vezes 1 ao quadrado, que é 3. Porque não tem o y ali para colocar, substituir por 2. Então, derivadas parciais, pessoal, a gente sempre vai ter a quantidade de derivadas parciais vai ser igual à quantidade de variáveis que você tem.
Então, se você tem 3 variáveis, você vai ter 3 derivadas parciais. Boa noite. Pessoal, eu vim aqui hoje para dar uma conversada de vocês sobre o convite para participar do drive-in. Eu já passei o link lá de novo para vocês, para você não curtir também. Lembrando que o evento é um evento gratuito, né? A gente pede que o pessoal leve um pouco de evento para contribuir também com a campanha que está sendo feita no evento. Os filmes vocês já sabem, já até vocês também participar também do evento. Está principalmente com menos pessoas participando também da quinta e da sexta. Se vocês tiverem uma participação maior, pessoal, a gente pode tentar combinar também se não tem aula, dependendo da quantidade de alunos que estiver participando, vocês me deixam informado para a gente conseguir trabalhar em relação a isso. Mas a priori vão ter aula normal, claro, a gente teve alunos, no geral, estão participando, mas está feito o convite para a gente falar. É um evento gratuito, tranquilo para participar, vai ter quinta, sexta, sábado, o governo, para vocês estarem participando, que a gente vai mais perto das 17, eles são mais tranquilos. E estou aqui mais para fazer esse convite para que vocês participem. Vai ter toda essa parte culinária, também se você participa de evento, você pode participar consumindo, né, uma redação que é livre. Então, mais para reforçar esse convite com vocês. Então, mais tudo tranquilo? Já semana de prova tranquilo? Deu para não decepcionar tanto? Estou corrigindo as Tem um provas. pouco de falta de ser, hein, pessoal? Tem prova presencial. Eu gosto de reforçar isso que prova presencial, eu pego pelas correções que eu pego. Vai para aula de RM2, o pessoal vem na aula, a tendência que vai melhor na prova. Tira dúvida do professor, dá uma olhadinha ali, a gente está junto, a prova de consulta, a gente está aqui para tirar essas dúvidas. Então, eu acho que, assim, principalmente nesse semestre, a gente está trabalhando nesse tipo de perspectiva, é bastante importante a participação de vocês aqui para justamente aprender a ter um aprendizado melhor dessa matéria, para depois vocês não terem um problema mais para frente, por passando meio batido em cima dessas matérias mais básicas do quarto semestre, certo? No mais, pessoal, qualquer dúvida, eu sei que o meu WhatsApp é mais difícil de responder vocês, por causa do volume, mas dá uma passadinha na coordenação, se uma coisinha rápida, passa ali que eu já atendo vocês o mais rápido possível. Sei que o pessoal demora um pouco mais de tempo lá, mas dá uma olhada lá que a gente já consegue tentar sanar as dúvidas que vocês por acaso tiverem. Certinho? Estou conto com a presença de vocês, então. Talvez eu precise de alguns alunos para participarem em relação a aleatórios complementares, também, né, pessoal? Quem tiver interesse também, falem com o Paulo, com a Hilda, para a gente saber também. Não precisa de um dia, já trabalha aí com a equipe para poder estar fazendo todo aquele fluxo que vai ter de carro. Você imagina, 150 carros por sessão, é um fluxo bastante grande ali, pode ser que a gente possa precisar da ajuda de vocês, mas lógico, a gente tem que trabalhar com uma relação de ganha-ganha, né? Essas horas complementares também são bastante importantes, principalmente quando você está no final de curso. O Anselmo aqui pode confirmar o que eu estou falando, né, Anselmo? Chega no final de curso, parece que vira uma máquina de extrair carga. Então, tudo com 100 horas, você precisa de horas. E é bastante importante participar desse tipo de evento para cavar umas arinhas ali. O Fernando também, né? Cavar umas arinhas ali, porque depois faz falta isso daí no final. Certo? Muito obrigado. Liberar aqui o professor continuar com vocês. Certo, pessoal. E eu ainda tenho a bonificação. Quem fizer presencial, a prova é mais fácil. Não é que é mais difícil a online. Tá? A prova online ela é cobrada igual tivesse cobrando no semestre convencional. Tá? As mesmas dificuldades de uma prova sem consulta, nada. Tá? É a mesma prova, lógico, diferente do ano passado, né? Não vou ficar fazendo a mesma prova sempre. Quem vier presencial tem a bonificação de pegar uma prova mais fácil. E tem a minha ajuda aqui junto. Então, né? Tava tranquila a prova. Quem veio presencial, ó, bem. Tanto que eu tive só um 6,25, o resto tudo 7. Aproveitem e venham na prova presencial. Pessoal, tá aqui, ó. Pode ter f de x, fx e xy como o uso da escrita, tá? Como eu fiz anteriormente.
Você pode ter fx só, simplesmente, escrever fx, ou escrever del f de x e y, del x, ou simplesmente del f del x, ou um d maiúsculo x f, tá? Todas essas opções vocês podem encontrar em livros aí, tá? Aqui eu uso praticamente esse aqui, certo? E esse aqui. Por que eu uso esses dois de amarelo? Quando a gente começar a trabalhar com regra da cadeia para derivadas parciais, eu vou usar mais esse aqui, que é mais simples de entender a ideia. Quando eu estiver trabalhando com só para derivar normal, vou usar esse aqui, esse primeiro, tá bom? E daí nós temos, então, aqui só a regrinha é, está derivando em relação a x, y é constante. Está derivando em relação a y, x é constante, tá? Derivando em relação a x, y constante. Derivando em relação a y, x constante. Se tiver três variáveis, derivando em relação a x, y e z são constantes. Derivando em relação a y, x e z são constantes. Derivando em relação a z, x e y são constantes, tá? Essa é a regra sempre. Interpretação geométrica é isso aí que eu vou... Eu queria pegar lá embaixo, mas eu teria de ir correndo lá embaixo, na sala. Queria mostrar, mas eu vou mostrar no GeoGebra aqui. Eu tenho uma função bem bacana lá embaixo, que eu esqueci de trazer. Ou no GeoGebra aqui já ajuda. Cadê? Pronto, tangente derivadas parciais. Isso aqui. Gente, isso aqui dá um trabalhão para desenhar no GeoGebra, para mostrar todas essas coisas para vocês. Olha o tanto de coisa que eu tenho que escrever. Para fazer no GeoGebra é mais difícil, porque tem que deixar mais didático, né? Mas é lógico que o GeoGebra faz um negócio bem mais simples. Tá? Só que não tem todo esse espaço para mostrar para vocês. Pessoal, ó, a função é aquela lá que a gente tinha, que é 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Tá? É essa aqui. Eu quero no ponto 1, 1 e 1. Por que 1, 1 e 1? O ponto A é esse aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Ele está 1 para x, 1 para y. Consequentemente, deu 1 para z. Para você substituir 1 aqui na minha função, vocês conseguem enxergar a função? Se eu substituir 1 e 1 aqui na minha função, o que vai dar? 4 vezes 1 ao quadrado, 4 menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1 ao quadrado. Então, dá 4 menos 1, dá 3, menos 2, dá 1. Tá? Então, 4 menos 3 dá 1. Então, por isso que deu, consequentemente, deu f de a segunda coordenada aqui, a terceira coordenada deu 1 também. Tá? Então, esse é o ponto que eu quero calcular. Eu vou fazer a minha função aqui, a minha derivada. Deixa eu mostrar o plano cortante. Não, aqui a derivada. CY. Não. Cadê? Aqui. Também não. Cx, fx, tangente, cy. Aqui. Meus planos estão aqui. Esse aqui que eu quero. Tá vendo aqui, ó, pessoal? Eu tenho um plano cortando exatamente um plano. Vocês podem até ver aqui, ó. Ele é exatamente paralelo ao eixo x, correto? Então aqui eu estou fixando meu y em 1. Tá? Estou fixando meu y em 1. Ele é paralelo, ó. Se eu pegar aqui de cima. Vocês estão vendo que ele é paralelo ao eixo x? Tá?
Ele é paralelo ao eixo x e está na distância 1 para y. Então, estou cortando minha figura. Cortando essa figura assim, eu vou ter o quê? Contrário. Cadê? Ó, cortei e formou essa figura aqui, certo? Uma parábola de concavidade para baixo. Eu quero saber no A. Então, formou essa figura aí. Beleza, vocês entenderam o corte, fiz o corte, fiz uma figura, uma linha, certo? Na onde cortou. Daí eu vou pegar o quê? Eu quero saber a inclinação da reta tangente naquele ponto. Tá? Então é isso que eu descubro quando faço a derivada parcial em relação a x na minha função. Exatamente a inclinação da minha reta tangente nesse ponto 1, 1 e 1, quando eu derivo x. Tá? Agora eu vou derivar y, como que vai ficar? Ó, se eu mudar os pontos, se eu mudar x, cadê? Vocês estão vendo que eu estou mudando a inclinação? Se eu estou mudando a posição do meu x, para cada ponto tem uma inclinação diferente. Então eu estou mudando, aqui ó, estou mudando a inclinação da minha reta tangente. Opa, aqui não, ao contrário. Bom, aqui. Aqui ó. Então para cada ponto que eu variar em x, eu vou ter uma inclinação de reta tangente com um valor diferente. Tá? Isso olhando assim, fica mais fácil de ver, né? Vou colocar x igual a 1 de novo. Essa é a ideia para x. Quando você está fazendo a derivada parcial em relação a x, corto o meu plano em y no ponto desejado. Então, vou fazer o corte, vai formar uma curva nesse corte. E para cada valor de x que eu tiver, eu tenho uma inclinação diferente da reta tangente. Tá bom? Só não tem quando é um plano, né? Aí não tem inclinação diferente. Agora aqui, ó, vamos fazer o contrário. Eu liguei o x, o cx, liguei o tx e o pyc com o y constante. Agora eu vou fazer o outro ponto. Tá vendo que eu cortei de novo a minha figura, só que agora ela está paralela a quem? A y. Tá? Cortei paralelo a y, porque x aqui ficou constante igual a 1. Tá? Para qualquer ponto do x, do YZ, meu x é 1. Tá? É isso que significa esse corte. Beleza, cortei ali. Formou uma curva, correto? Uma curva chamada CY, que é essa aqui, ó. Correto? E daí, para o ponto 1 aqui, eu vou ter a inclinação da reta tangente. TY, cadê você? Aqui. Então, eu vou variar. Se eu variar y agora, eu vou ter uma inclinação diferente. Ó. Então, y é variável, mas x é constante nesse caso. No outro era x variável e y constante. Agora é y variável e x constante. Tá? E quando eu vou fazer... Quando eu faço Era para ser 1. Aqui. Eu vou lá buscar o... Para ficar mais simples de vocês entenderem. Tá aqui. Agora, se eu coloco todo mundo, só vou tirar os planos e os cortes. Só os planos aqui, que são aqui. E vou ligar o meu CY, o meu TX e o meu CX. Aqui, ó. Se eu variar cada uma delas, para cada ponto que eu tiver, eu tenho inclinações diferentes para cada uma das retas tangentes. E se eu ligar agora o plano tangente, que é o plano formado por esses dois vetores, que são as retas tangentes, eu vou ter um plano tangente que vai mudar conforme for mudando a inclinação, for mudando x e y. Ó.
Olha lá o plano correndo lá para trás. Para frente, para trás. Vou mudar esse aqui agora. E é um plano tangente que passa tangenciando a minha curva naqueles pontos. Vocês estão vendo que eu estou mudando os pontos x e y, né? Consequentemente, eu mudo aqui também o meu ponto A. Vamos voltar aqui em 1. E vou voltar aqui em 1 também. Aí. E vou desligar o plano tangente aqui. Então, essa aqui é a minha função. Ficou claro a ideia? Em relação a x, eu vou ter meu y vai constante. Em relação a y, meu x é constante. Se vocês esperarem 5 minutinhos, eu vou lá embaixo buscar o material. Pois é. Fica um pouquinho mais difícil para fazer o negócio aqui.
cortar minha figura nesses pontos aqui, ó. Esses pontos aqui, certo? Então, vou passar um plano e vou cortar minha figura aqui. Se eu escolher esse ponto aqui, se eu estou fazendo em relação a x variável, ele vai ficar constante. A y vai ficar sempre fixo aqui. E ele vai fazer o quê? Ele vai me descobrir a direção do relação a x. Quando eu fazer em relação a y, x é constante, certo? Então x vai ficar fixo aqui. Vou cortar exatamente aqui. Então vou cortar minha figura aqui. Se eu estou querendo nesse ponto, eu vou descobrir a reta tangente aqui. Aqui é y constante, x é constante e variável. Aqui é x variável e y constante. Depois, mais para frente, vai ter derivadas direcionais que vai dar um vetor e vai descobrir a inclinação na direção x daquele vetor. Mas agora, por enquanto, é só aqui, ó. Aqui, x constante, x variável. Aqui, x constante, y variável. Só isso que a gente calcula a integra geométrica das derivadas parciais. Tá? Por isso que a gente tem dúvidas. Quando a gente vai trabalhando com integrais, mais para frente, a gente vai ter a extração de um valor final, mas que a gente fazia anteriormente em volume, a área e uma figura. Né? Mas para as derivadas parciais são duas. Quando a gente vai trabalhando com integrais, a gente só vai ter um resultado final com um valor. Aqui a gente tem duas derivadas parciais na função de duas variáveis. Certo? Ficou claro agora a ideia geométrica? Qual ficou melhor explicado? Ali ou aqui? Certo? Essa é a ideia das derivadas parciais. É o que está explicado aqui, a ideia. Corta em cada uma das partes, em relação a x, em relação a y. E daí encontra a inclinação da reta tangente naquele ponto dado. Aqui é a ideia da figura, né? O que acontece? Aqui é x, certo? E aqui é y. Primeiro em relação a x variável e depois em relação a y variável. Vamos fazer agora uns exemplos da ideia agora de derivadas, né? Esse eu vou fazer com vocês. Depois eu vou fazer uma revisão de regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia, que a gente vai usar bastante, tá? Nesses aqui, ó, cadê? Aqui, ó, esses aqui a gente usa, ó, nesse caso aqui a gente usa a regra da cadeia, esse aqui regra da cadeia e regra do produto, esse aqui regra da cadeia, esse aqui é regra da cadeia, aqui regra da cadeia e do produto, para resolver. Então depois eu vou fazer isso. Então o primeiro aqui, ó, é 5x ao cubo menos 5x ao cubo y ao quadrado. A ideia é fazer como a gente fazia anteriormente, só que agora considerando enquanto você faz em relação a uma variável, as outras são constantes. Vamos lá.
Então, fx de xy está muito pequeno, pessoal? Ou tá bom? É igual. Ó, o 5x eu vou deixar ele um pouquinho para trás porque eu vou mexer com os coeficientes, tá? Vou colocar ele 5x ao cubo, certo? Menos, aí eu vou deixar mais um espaço aqui. 5x ao cubo, y ao quadrado. Agora, esse eu estou fazendo em relação a x, correto? Então, y é constante. Vou pegar aqui, ó, esse 3, eu vou diminuir 1 e vou passar o 3 aqui na frente, multiplicando. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse 3 aqui eu vou diminuir 1 dele e o y permanece, porque ele é constante, deixa ele ali. E ele está multiplicando x. Então, eu vou passar esse 3 aqui na frente. Ficou um 35, né? 3 vezes 5. Isso aqui agora é só resolver. Vai ficar o quê? 3 vezes 5, 15. X elevado a quanto agora? 2. Menos, ó, 3 vezes 5, 15. Vezes x elevado a quanto? 2 vezes y ao quadrado, porque ele está constante, ele está multiplicando x, então deixa ele ali. Tá? É isso aí, acabou. Essa é a derivada parcial em relação a x. Não foi pedido para substituir num ponto, então só isso aí. Agora, vamos fazer em relação a y. Fy de xy. Tá? Nós temos o quê? Vamos colocar a mesma coisa que a gente tinha antes, só com espaço maior. 5x ao cubo menos 5x ao cubo y ao quadrado. Agora em relação a y. Se é em relação a y, x é constante. Certo? Tem y aqui multiplicando x na primeira parte? Zero. Nem se preocupa mais. Tá? Nesse caso aqui tem, né? Eu vou diminuir 1 aqui no meu expoente de y e vou passar o 2 aqui multiplicando. 2 vezes. Então, se a primeira parte é zero, desconsidera. Aqui vai ficar o quê? Menos 10, certo? 2 vezes 5, 10. Vezes x ao cubo, tá? Vezes y, só y. Porque era ao quadrado, tirei uma unidade do expoente, ficou 1. Certo? Entendido isso? Isso aqui a gente acabou de fazer. Tá? Alguém sabe dizer qual que é aquela função lá? Do capacete ali? Se ele tem 10 de raio. 10 centímetros de raio. A gente fez já, né? É raiz quadrada do raio ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. A gente fez antes. Então, é raiz quadrada de 100, porque é 10 centímetros. Então, raiz quadrada de 100 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Daquela função ali. Tá? Aí, vamos lá, né? Regra do produto. O que é a regra do produto? Vocês lembram? Tem até quase uma música para decorar aquilo lá, né? Quadrado do primeiro mais
quadrado primeiro vezes o segundo, mais o quadrado... Estou mudando tudo, né? Derivada da primeira vezes a segunda, vezes mais a derivada da segunda vezes a primeira. Só. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Tá? Algumas propriedades da linearidade. A derivada de uma constante no meio ali é a mesma coisa que pegar a constante e multiplicar depois que você derivou. Se você tem mais ou menos, está somando duas funções, você pode separar, somando ou subtraindo duas funções, você pode separar e tirar as derivadas individualmente de cada uma delas e depois somar. Só isso. Ou subtrair. Vamos fazer alguns aqui para lembrar a regra do produto para uma variável só. Quando eu estou trabalhando com uma variável só, eu uso o f', né? Realmente já estou acostumado. Deixa eu apagar esse aqui também. E vamos lá. Tem um produto aqui, não tem? Tem um x dos dois lados e tem uma multiplicação de duas funções. Então, eu vou usar a regra do produto. Ó, tem aqui uma função que é x ao quadrado e uma função que é seno de x. E estão multiplicando uma pela outra. Então, eu vou chamar quem? Eu vou chamar de g e h, tá? A primeira de g e h a segunda. Então, nesse caso, eu tenho g de x igual a x ao quadrado e tenho h de x igual a seno de x. Ficou feio, mas tudo bem. Pessoal, lembra que a gente tem que tirar as derivadas das duas? Então vamos fazer as derivadas delas. Nós temos aqui g' de x é igual à derivada disso aqui. Quanto que é a derivada de x ao quadrado? 2x. Tá? E a derivada de seno de x? Derivada do seno é cosseno. Não sei se o Faber ensinou para vocês a... Não, eu acho que fiz, né? Na última... Faber e eu acho que fiz também no cálculo 2, quando a gente estava tendo, né? Só aquele círculo trigonométrico. Sim, né? Então, sentido horário, derivar. Sentido anti-horário, integrar. Tá? Sabendo que o seno está sempre em cima e o cosseno está... Seno na vertical, cosseno na horizontal. E é só substituir aqui, né? Então, f' vai ser o quê? A derivada da primeira, que é 2x, vezes a segunda, que é cosseno, vezes é seno, né? É a segunda, não é a derivada dela. Seno de x, correto? Mais a derivada da segunda, que é cosseno de x, vezes a primeira, x ao quadrado. Só para organizar, isso aqui vai ficar o quê? F' de x igual a 2x seno de x mais x ao quadrado cosseno de x. Isso para uma função de uma variável. Aqui nós temos também duas, certo? Duas funções. A primeira parte multiplicando com a segunda parte. Então vamos escrever isso aqui. Chamar g de x à quinta mais 7x. X à quinta mais
7x. E h é igual a cosseno de x. Certo? Olha lá. Derivada de g. G'. 5x à quarta. Opa! Mais 7. E a derivada de h? Menos seno de x. Aí fazer a regrinha do produto, que é f de x, f' de x, é igual derivada da primeira, que é 5x à quarta. Opa, isso aqui é preciso. Mais 7, multiplicado pela minha h, minha segunda, cosseno de x, mais a derivada da minha segunda, que é menos seno de x, vezes a minha primeira, que é x à quinta, mais 7x. Deixa eu só colocar mais para baixo um pouquinho. Assim. É só organizar agora, então, f' de x vai ficar... Não mudou nada, muita coisa não. Aqui ficou, entre parênteses, 5x à quarta mais 7, cosseno de x, menos x à quinta mais 7x, vezes seno de x. Tá? Esse menos é por causa do menos seno. Menos com mais dá menos. Certo? Lembraram a regra do produto? Agora vamos para a regra do quociente. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira, sobre a segunda ao quadrado. É isso aqui, ó. Essa é a forma. Ó, vou chamar G do numerador e H do meu denominador. Isso aqui não é linha não, tá? É vírgula aqui, tá? No H. É uma vírgula na frente. Então, f' de x vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira, tudo sobre a segunda ao quadrado. Gente, quem que eu vou chamar de G aqui? Meu G de x é igual a x ao quadrado. Quem que é meu H? Igual a seno. Aqui tá o em inglês, é por causa que o OneNote não reconhece o seno em português, tá? Por isso tá assim. Aqui, pessoal, vamos lá. Nesse caso aqui, nós temos que achar a derivada dessa aqui. Então, G' de x vai dar quanto? 2x. H' de x cosseno de x. Então, vamos só substituir na forma agora. F' de x é igual à derivada da primeira, que é 2x, vezes a segunda, que é seno de x, menos a derivada da segunda, que é cosseno de x, vezes a primeira, x ao quadrado.
tudo isso aqui sobre a segunda ao quadrado. Então, é seno ao quadrado de x. Vocês lembram por que eu coloco o quadrado no seno, né? Não, porque eu quero que o seno fique ao quadrado, não o x ao quadrado. Só por isso. Tão simples, não tem mais nem o que fazer. Vamos para a regra da cadeia, então? Relembrar? O que vocês achavam o bicho do 7 cabeças? Que não é. Não é o bicho de 7 cabeças, é a coisa mais simples do mundo. Eu falo isso porque eu também achava até aprender. Depois que eu aprendi, eu acho mais fácil a regra da cadeia do que as outras duas, regra do produto e do quociente. Pessoal, é a derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro. Só. Então, eu tenho uma função cuja eu tenho, então, f de x é igual a uma g de uma h de x, certo? Tem uma função dentro de outra. Vai ser a derivada da externa, da mais de fora, vezes a derivada da de dentro. A derivada de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Vamos lá. Quem que eu vou chamar de g aqui? Seno de x ao quadrado mais... Mas eu posso substituir essa variável aí por u, não posso? Só para x ao quadrado mais 2 eu vou chamar de u. Pode ser? Então eu vou colocar aqui, ó, u. Ups. Se eu não usar o paninho, a borracha aqui, eu não consigo. Então eu vou chamar u é igual a x ao quadrado mais 2. Tá? Então nós temos o quê? Se eu for derivar u em relação a x, vai ter o quê? Ter 2x só, né? Beleza. Então, essa é a derivada de dentro. Já fiz. Agora eu vou derivar a minha g, certo? Que é a externa. G de u, que eu chamei a parte interna de u. G de u é igual a seno de u, certo? Derivada g' aqui, ó, de g em relação a u, vai ficar o quê? Cosseno de u. Vamos lá, derivada de fora vezes a de dentro. A derivada de fora não é cosseno de u? O u não é x ao quadrado mais 2. Então, igual a cosseno de u, onde u é x ao quadrado mais 2. Isso vezes a derivada de dentro, que a gente já descobriu que é 2x. Oh, coloquei igual. Vezes 2x. Só. Acabou. Acabou a graça. Derivada de fora vezes a de dentro. Mais nada. Aqui já complicou um pouquinho mais, porque temos três funções, uma dentro da outra. Nós temos o seno, temos o cosseno e temos o x ao quadrado. Vou chamar u. Eu sempre vou fazer da mais interna para mais externa, tá? U é igual a x ao quadrado. Du dx 2x. Aí eu tenho a minha outra função, vou chamar de g.
G de U é igual a quanto? Cosseno de U. G', então, vai ficar o quê? Menos seno de U. Tá? Depois a outra, vou chamar de H. Podia chamar isso aqui de outra variável, né? H de G de U. Mas tudo bem. Ficou estranho. Não é tão estranho assim também. Então, vou colocar H de G de U. Vou colocar o H do jeito que eu estava fazendo antes. Que é cosseno de G de U. Isso aqui vai ficar o quê? H'. Cosseno de G de U. Vamos fazer da mais interna para mais externa. Então, G'. Usei G, né? Vou ter usado outra variável. Tudo bem. G' de X é igual. Vou mais primeiro para mais externa, tá? Para mais interna. Qual que é? X ao quadrado, certo? Então, eu vou fazer cosseno de X ao quadrado e vou calcular ela primeiro. Então, vou deixar um espaço dentro, vai ficar o quê? É derivada da de fora vezes a de dentro. Então, cosseno, a derivada de cosseno é menos seno. Então, ficou menos seno de U, que é x ao quadrado. Vezes a derivada de x ao quadrado, que é a derivada de U ali, que é nosso, que é 2x. Certo? Beleza, então fiz a derivada de fora vezes a de dentro na mais interna. Agora eu vou fazer na mais externa. Derivada de fora vezes a de dentro. Cosseno de... Então vai ficar a derivada de h de g de u é cosseno. Então eu vou ter um cosseno disso aqui, certo? Que a gente já calculou a derivada disso aqui, vezes exatamente o que está ali, que é a derivada de dentro. Menos seno de x ao quadrado vezes 2x. Entendido isso aqui? Não é a derivada de fora vezes a derivada de dentro? A derivada de dentro não é exatamente isso aí? Ficou claro essa? Ó, vamos olhar aqui. Eu não fiz primeiro essa aqui, fiz a mais interna. E daí eu fiz essa parte de dentro, que é cosseno, que a gente viu que é menos seno, correto? Então é a derivada da mais externa, certo? Que é menos seno de u, então menos seno, vezes a derivada de dentro, que é 2x. Está aqui, ó. Depois, o que eu fiz? Eu fiz a mais externa agora. É a derivada da de fora vezes a de dentro. Qual que é a derivada de fora, não é cosseno? Vezes a derivada de dentro, que a gente já calculou, que deu menos seno de x ao quadrado vezes 2x. E não dá para simplificar. É isso aí mesmo. Se a gente está em dúvida, a gente vai lá no software de
até pegar um aqui que vocês já podem pesquisar. Vocês podem usar na prova, né? Só que vocês têm que entender como que coloca no programa para... Vocês já usam isso aqui? Symbolab? F. Deixa eu colocar aqui. Não é parcial, é comum. Então, e qual que é a nossa função? Era seno do cosseno de x ao quadrado. Seno do cosseno de x ao quadrado. Deu menos 2x. Ah, mesma coisa, né? Eu errei alguma coisinha. Deixa eu ver. 2x cosseno do cosseno. Seno de x ao quadrado. Usou quantas regras da cadeia aqui? Uma só. Da de dentro, então menos seno. Só errei um pedaço, né? Só esse pedaço aqui tá errado. Derivada da de fora vezes a derivada de dentro. A derivada da de dentro eu tenho que usar a regra da cadeia também. Aqui vai ficar cosseno, certo? Que a gente já fez. Vezes a de dentro, que é cosseno de x. Derivada de cosseno de x ao quadrado, que era menos seno de x. Vamos lá, vamos fazer de novo. Derivada de fora. Vamos fazer do jeito certo, então. Lá de fora primeiro, então vai ficar cosseno de x acho que é melhor fazer de uma outra forma. Vai ficar mais fácil de mostrar para vocês. Explicar. Eu vou chamar de U, depois eu vou chamar de V e W. V é igual a cosseno de x ao quadrado. Cosseno de x ao quadrado ou cosseno de U, né? A gente já fez a parte interna. E W é igual a seno de U, de V. Derivada de cosseno, V' vai ser... Aqui eu posso chamar de U' também, para ficar padrão. U'.
e W'. Aqui ficou derivada do cosseno é seno, é menos seno de U. E aqui W', que é cosseno de V. A derivada de fora vezes a de dentro. A derivada de fora é cosseno, certo? A mais externa. Então, cosseno de V. Cosseno de V é menos seno de U. E U é... Eu que estou fazendo errado, gente. Por isso que deu errado. Né? Derivada de fora aplicada na de dentro. Então, vai ficar seno. Vai ficar cosseno de U nesse caso. A derivada da de fora vezes a derivada de dentro. Então, aqui sim é a derivada de dentro deu menos seno de U. Tá? E melhorando isso aqui, vamos substituir. Então, ficou o quê? E a parte externa, mais interna ainda, nós temos que resolver. Que é o cosseno de x ao quadrado. Que é o menos seno. Então, vamos só substituir aqui essa parte. Isso aqui vai ficar igual a cosseno de U, que é x ao quadrado, vezes o menos seno. Ah, tá. A derivada de dentro é o... Tá faltando o x ao 2x aqui. Vezes 2x. Ô, caneta. Tá faltando 2x, que é a derivada da parte interna. E derivada do cosseno de x ao quadrado é o menos seno de 2x. Menos seno de U vezes 2x. Então, aqui deu certo. Agora deu igual do lá do site. Então, vai ficar o quê? Cosseno do cosseno de x ao quadrado. Estou substituindo agora. Vezes menos seno de x ao quadrado, porque é U, vezes 2x. E aí, melhorando isso aqui, então, g' de x é igual a cosseno, posso pegar esse 2x que está aqui, então, menos 2x, por causa desse menos que está multiplicando aqui do seno, vezes cosseno. Então, agora pegando essa parte aqui, cosseno do cosseno de x ao quadrado vezes seno de x ao quadrado. O menos está aqui na frente do que era do seno. Deixa eu explicar o que foi feito. A gente fez o quê? Aqui, o U, chamei a parte mais interna, x ao quadrado. Encontrei a derivada dele, certo? Eu fiz o V como cosseno, que é a segunda parte aqui, cosseno de U. E fiz a derivada dele. Depois eu fiz o W quando o seno é mais externa, que é seno de V. Certo? E encontrei a derivada dele. Então ficou o quê?
Não é a derivada de fora vezes a derivada de dentro? A derivada da de fora, do cosseno aqui, certo? Derivada do cosseno, a derivada do seno é o cosseno, por isso está aqui o cosseno. Derivada de fora aplicada na de dentro, que ainda temos o cosseno de u, vezes a derivada da de dentro. A derivada de dentro não é cosseno aqui? Então vai ficar a derivada do cosseno menos seno. Só que ainda preciso calcular a parte interna, porque a derivada é da de dentro, da de fora, vezes a de dentro. Então nós temos o menos seno de u vezes 2x, porque é a derivada da parte interna aqui do x ao quadrado. Aí só mudando, trocando u por x ao quadrado, ficou cosseno de x ao quadrado, vezes menos seno, que está aqui, ó, de x ao quadrado, vezes 2x. Depois, só organizando, peguei esse 2x com esse menos aqui, coloquei aqui na frente, e fiz cosseno do cosseno de x ao quadrado, vezes o seno de x ao quadrado, que está aqui. Já deu hora? Falta 5 minutinhos. Pessoal, ficou claro? Essa ficou um pouquinho mais confusa porque ela ela tem bastante regra da cadeia uma dentro da outra. Tá? Mas depois a gente vai ver em derivadas parciais. Quando a gente for utilizar a regra da cadeia, a gente tem um esqueminha para facilitar. Esse aqui não dá tempo de a gente fazer, então vocês estão liberados. Todo mundo assinou a lista, né?